Em João 16:20, Jesus diz: vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Uma afirmação que podemos fazer a respeito de Deus é que Ele transforma a tristeza em alegria. Nesse vídeo, queremos conversar hoje sobre como Deus faz isso. Fique comigo e nos próximos minutos vamos entender isso um pouquinho melhor. Em Salvador, Bahia, no Pelourinho, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. A afirmação de Jesus sobre Deus transformar tristeza em alegria não é algo exclusivo nesse registro de João, é recorrente nas Escrituras. Por exemplo, em Jeremias 31:13, a Escritura diz: então a virgem se alegrará na dança juntamente com os jovens e os velhos, transformarei seu pranto em júbilo e os consolarei, lhes darei alegria em vez de tristezas. Nós não podemos negar o poder consolador do Evangelho. Em seu primeiro sermão público em Nazaré, Jesus, de acordo com Lucas 4, lê uma porção do livro do profeta Isaías. O texto lido por Jesus está em Isaías 61. Eu vou resumir os versículos 1 a 3, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Interessante é que depois de ler isso, Jesus reivindica sobre si o cumprimento dessa escritura. Na verdade, pouco tempo depois, ali no Sermão do Monte, Mateus 5:4, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Talvez vendo só esse texto, consolo indique talvez apenas a interrupção do choro. Mas o registro de Lucas 6:21 é: bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Aqui é muito mais do que apenas parar de chorar, é ter a substituição do choro causado pela tristeza, pelo riso, ou seja, a manifestação da alegria. Quando olhamos para a Escritura, é possível esperar alegria depois do choro. Salmo 126 diz nos versos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Isso é de fato uma promessa. Sabemos que a vida é cíclica e ela envolve o aspecto do choro. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, mas o choro na vida do cristão não é ato contínuo. Sempre pode-se esperar que esse ciclo seja mudado, porque a Bíblia também nos manda, nos alegrarmos com aqueles que se alegram, ou seja, a vida não é constituída só de tristeza. Nós podemos experimentar a mudança da tristeza em alegria. Agora, a pergunta a ser feita é: como Deus faz isso? Me lembro de anos atrás ter ouvido uma palavra de um homem de Deus que citava o Salmo 30, verso 5, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele disse: será que essa afirmação é literal? Ele disse: se fosse literal, cada dia que se passasse, nossos problemas eram resolvidos, todo mundo acordaria de bom humor. Mas ele disse: isso não combina com a mesma escritura, que na verdade fala de gente que chorou por muitos dias. O que nós entendemos é que há um simbolismo. Qual é o simbolismo? O choro prevalece à noite, nas trevas, no escuro, mas ele se dissipa com o amanhecer, com a chegada da luz. O que é que a Escritura diz a respeito da luz? Paulo, por exemplo, escrevendo aos Efésios, ele nos fala tanto do simbolismo da luz como das trevas. No capítulo 1, quando ele ora por espírito de revelação, ele diz que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Mas no capítulo 4, ele fala daqueles que estão separados da vida de Deus, entenebrecidos no entendimento pela ignorância que há neles. Ou seja, as trevas do entendimento é fruto da sua ignorância. Portanto, o que precisamos entender é que a tristeza prevalece num ambiente de ignorância. No entanto, a luz da revelação, do entendimento é que pode proporcionar alegria. E aqui estamos falando da revelação da palavra de Deus. Estamos falando do entendimento causado, gerado e produzido pela compreensão das Escrituras. É quando de fato entendemos o que Deus tem a dizer, não apenas suas promessas, mas os seus princípios, que nós estamos num ambiente onde a mudança pode acontecer. Então isso aqui não apenas para declarar que Deus transforma tristeza em alegria, mas para tentar te ajudar a entender de uma forma resumida como Deus faz isso. Muitas vezes a nossa ideia é apenas imaginar que Ele muda as circunstâncias. Então, se as circunstâncias estão nos entristecendo e Ele mudou aquilo que nos entristecia, logo a nossa reação será, de deixar a tristeza pela alegria de uma circunstância agora favorável. Isso muitas vezes pode acontecer.
Nós vemos pessoas nas Escrituras, como por exemplo o rei Ezequias, né? A Bíblia diz que depois de receber não apenas um diagnóstico médico, mas uma palavra, um decreto divino por boca do profeta Isaías de que ele ia morrer, ele vira para a parede, ele olha, ele chora, e depois Isaías volta, enviado por Deus novamente com a palavra, onde ele diz, eu vi as tuas lágrimas, e com isso Deus está dizendo que nossas lágrimas chamam a sua atenção, chamam a atenção a ponto dele mudar circunstâncias, e Deus diz para o rei, eu vou curá-lo, ao terceiro dia você vai subir à casa de Deus. Então, nesse sentido, podemos dizer que houve uma mudança circunstancial. Mas a pergunta a ser feita é, nós sempre experimentaremos as mudanças circunstanciais e, de acordo com a luz da própria Escritura, nós não podemos afirmar isso. Há momentos onde vemos pessoas orando, sendo ouvidas, mas as circunstâncias não foram mudadas. E um exemplo clássico diz respeito ao próprio Cristo, o Filho de Deus. O episódio vivido no Getsemane, né, onde nós o vemos chorando e declarando aquela frase que é conhecida, porém pouco entendida, se possível, passa de mim esse cálice. Muitas vezes as pessoas perguntam o que significa isso. Eu digo, olha, no ensino do próprio Jesus, cálice significa sofrimento. Em outras palavras, ele está dizendo, se houver uma forma de evitar o sofrimento do quê? Da morte. O livro de Hebreus interpreta isso dizendo o seguinte, capítulo 5, dos versículos 7 a 9, diz ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A Bíblia diz, nos dias da sua carne, está falando dele como homem, não como Deus. A Bíblia diz que ele apresentou um forte clamor com lágrimas. Ele pede para ser livre da morte. A Bíblia diz, foi ouvido pela sua piedade, porém não foi atendido, as circunstâncias não foram mudadas. Qual foi a mudança que aconteceu nesse momento? Aqui Deus não mudou as circunstâncias para então mudar o sentimento. Aqui Deus mudou o próprio Jesus. A Bíblia diz, ele aprendeu como homem, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, foi aperfeiçoado. Muitas vezes Deus pode mudar as circunstâncias, então dessa forma muda a emoção que reage às circunstâncias. Mas muitas vezes, em vez de mudar a circunstância, ele nos muda no meio da circunstância. E algumas vezes nós podemos experimentar as duas coisas. A circunstância que Deus não mudou inicialmente, para nos mudar no meio dela, ele depois interferir e acabar mudando essa circunstância. O que eu quero é que você pense que não há apenas uma única forma, uma única dinâmica da intervenção de Deus. Em alguns momentos será essa intervenção do lado de fora e às vezes a intervenção será do lado de dentro. Muitas vezes a mudança será exterior, em outros casos a mudança será interior. O importante é saber que de uma forma ou de outra podemos experimentar mudança, podemos experimentar a intervenção do Deus que transforma tristeza em alegria. E olhando para a Escritura, há vários exemplos. Um deles é o que eu mencionei de João 16:20. Quando ele diz, vocês ficarão tristes, ele estava falando da sua morte, mas quando ele afirma, a tristeza de vocês se converterá em alegria, ele estava falando da sua ressurreição. Ou seja, haverá uma tristeza circunstancial, a circunstância mudará e, obviamente, o resultado das emoções mudará junto. Mas, quando lemos, por exemplo, o Cântico de Abacuque, que diz lá em Abacuque 3:17 a 19, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Ele diz, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Uma outra tradução diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Em outras palavras, nós podemos, a despeito das circunstâncias, viver alegria. Ou seja, não é apenas quando Deus as muda, mas mesmo a despeito delas. Olhamos, por exemplo, para um Paulo e Silas, que estão na cadeia, açoitados, presos, mas a Bíblia diz que eles estavam orando e louvando a Deus. A verdade é que muitos de nós construímos uma ideia equivocada de que o nosso humor está atrelado às circunstâncias, àquilo que nós vivemos, quando na verdade não deveria ser assim. Nossa fonte de alegria é outra. E isso talvez é o que precise ser melhor entendido. Jesus diz em João 15:11, tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando ele fala minha alegria, a alegria de vocês, ele mostra que é uma alegria de Deus e é uma alegria humana, natural, mas que a alegria dele vai preencher a nossa num nível que o homem jamais, sozinho, poderia viver ou experimentar. Aonde isso nos leva? Fazer de Deus a fonte da nossa verdadeira alegria. Em Filipenses 4, Paulo diz, digo isso,
não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que declaração fantástica. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, seja boa, seja ruim, favorável ou desfavorável. Ele continua e diz, sei o que é passar necessidade, também sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como passar necessidade. É depois de falar desse conjunto diverso de circunstâncias que ele afirma no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a ideia tudo posso aqui não é de realização, não é posso fazer, é de suportar, posso aguentar o tranco, posso encarar o momento bom, o momento ruim, né? A provisão ou a falta. E é nessa circunstância que eu e você devemos aprender a dizer que vivemos contente, que aprendemos a viver contente. Ou seja, nossa alegria não deve depender das circunstâncias. Ao olhar para as Escrituras, eu vejo que a verdadeira alegria procede de Deus. Há uma relação na Bíblia entre a obra do Espírito Santo e a alegria. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é a alegria. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Hebreus capítulo 1, verso 9 diz, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os teus irmãos. Há uma unção, há uma alegria, que é uma manifestação sobrenatural, e essa nós cultivamos na presença de Deus. Ou seja, muito mais do que apenas esperar que Deus mude circunstâncias, podemos esperar que Ele nos mude em meio às circunstâncias e que, a despeito delas, mudando-as ou não, Ele nos leve a viver acima delas. Há um lugar de alegria plena, e ela independe das circunstâncias. Que, em vez de seguirmos um evangelho transgênico que só propõe mudança circunstancial, possamos entender algo que é muito maior, transcendental, que nos leva a viver de maneira plena, independente de como as circunstâncias fluam. Que o Senhor nos ajude a entender essas verdades, que essa luz, a revelação da palavra, esse amanhecer traz alegria, entre no meu e no seu coração, mude as nossas vidas e dessa forma possamos não apenas viver melhor o que Deus tem para nós, mas inspirar muitos outros.